Boa noite novamente. Nós estamos diante do Evangelho de São Marcos. São Marcos, é bom relembrar que São Marcos, ele não foi um discípulo de Jesus, mesmo que seus escritos sejam um pouco bem aprofundados, um pouco detalhosos em algumas coisas, mas São Marcos não andou com Jesus. São Marcos, ele escreve o seu Evangelho andando com Pedro, andou com Paulo, andou com Barnabé, ouvindo algumas pregações de Pedro. Então ele começa a escrever o seu Evangelho, pegando um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E São Marcos, ele é conhecido também como João Marcos. Lá em Atos dos Apóstolos, tem pessoas que oram quando Pedro está preso, e essas pessoas que oram é a casa da mãe de Marcos, esse que nós estamos falando. Então São Marcos, ele é tomado de uma grande paixão por nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sem ter conhecido ele. E ele vem nos relatar esse Evangelho de hoje, e nós ficamos pensando assim: como assim os discípulos acharam ruim com alguém que está fazendo a obra de Deus? Nós olhamos um pouco atrás este Evangelho a qual os discípulos eles viajam em missão, estão em missão com Jesus, pregando, fazendo alguns milagres, profetizando, expulsando demônios. Mas um pouco antes desse relato, nós vemos que eles mesmos tentaram expulsar demônios de um jovem epilético e não deram conta. Então Jesus veio, expulsou demônios, falou com eles: jovens, homens de pouca fé, porque vocês não deram conta, mas tem algumas cascas de demônios que são expulsados com jejum e oração. Porém que mais à frente, esses homens andando, eles veem um outro homem, não se sabe o nome desse homem, não sabe quem é, qual região que ele é. A palavra só fala que ele tinha um homem que também expulsava demônios em nome de Jesus. Ou seja, é alguém que ouviu o Evangelho, é alguém que viu Jesus passar, é alguém que assistiu os seus discípulos, mas não andou com Jesus. Então os discípulos, João, vendo ele fazendo aqueles prodígios, vendo ele fazendo alguns milagres, pregando a palavra de Jesus, João olha, e eu não sei qual é a repreensão que eles fazem com esse homem. Eu tenho certeza que não é muito boa, porque eu fico imaginando, eles estão passando, vê um homem desconhecido pregando a palavra, eles olham e falam: você não anda com Jesus. Porque para os discípulos, a cabeça deles é o que? É nós que andamos com Cristo, então só nós temos a autoridade, a autonomia de pregar o Evangelho. Só nós temos a autoridade, a autonomia de expulsar demônios, de fazer milagres. Quem é este homem que não andou com Jesus e quer fazer em nome de Jesus? Então os discípulos, a cabeça deles criam grandes ciúmes por este homem ter feito algo que eles ainda não tiveram conta, não deram conta. Então eles chegam até Jesus, conversam com Jesus, mas um pouco antes Jesus vai dar para eles uma lição de humildade, porque pelo caminho eles estão discutindo quem é o maior de todos, e Jesus vai falando com eles que não há nenhum maior que o outro, o maior de todos é aquele que serve a todos. Então Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e fala: olha para essa criança, dela é o reino dos céus, que os seus corações também sejam como de crianças. Ou seja, quando ele fala isso, João já fala com Jesus: mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome e nós o proibimos. Como que? Ele queria escutar o que de Jesus? Parabéns, você fez certo, está tudo ok, é isso mesmo, é só vocês que têm capacidade de fazer isso. Mas não, o que ele escuta de Jesus é: se ele não está contra nós, se ele está pregando o Evangelho, se ele está ao meu favor, está ao favor do reino dos céus, está em construção com o reino dos céus, não tem porquê falar mal dele, não tem porquê falar que ele não possa fazer. Porque João, nós sabemos que é o discípulo amado, é aquele que coloca a cabeça no ombro de Jesus, nos peitos de Jesus, é aquele que anda com Jesus, que ceia com Jesus, que caminha com Jesus. Então eles têm um grande ciúme de Cristo pelas obras, porque se aquele homem não anda com Jesus, por que ele vai falar de Jesus? Se ele não caminha com Jesus, por que ele vai pregar em nome de Jesus? Então Jesus fala: olha, se ele está ao nosso favor, não tem por que repreender ele, porque é crescimento para o reino dos céus. Assim também no nosso cotidiano não é diferente. Talvez nós estamos aqui, olhamos para algumas pessoas no cenário que vivemos e vemos que Jesus está usando aquela pessoa, vemos que aquela pessoa tem uma autonomia de ir pregar a palavra, por exemplo, e nós olhamos e julgando a pessoa. Por quê? Nós falamos: quem é essa pessoa que fala de Jesus?
Quem é essa pessoa que fala de Cristo, mal está indo às missas, mas só que aquela pessoa, ela está fazendo algo que nós não temos coragem? É o que este homem estava fazendo. Ele fez algo, ele tomou frente de algo, mesmo sem conhecer Jesus, mas ele sabe que o nome de Jesus tem poder. Ele sabe que o nome do mestre de João, o nome do mestre dos discípulos tem poder. Então ele tem uma grande autoridade. Ele crê verdadeiramente que se ele falar em nome de Jesus, aquela pessoa que está possuída, ela vai ser deixada pelo demônio. E isso aconteceu. E João e os discípulos olham e não aceitam isso. Só que Jesus vai dando para eles uma relação, vai dando para eles um entendimento, vai falando com eles: olha, deixa ele pregar, deixa ele fazer a minha obra, porque ele fazendo a minha obra está contribuindo para o meu reino. Se está ao meu favor, não está contra mim. Vocês já olharam aquelas pessoas lá fora, por exemplo, que falam em nome de Jesus, que pregam em nome de Jesus, e nós olhamos para pessoas e julgamos a pessoa. Nós olhamos para aquela pessoa que está fazendo uma obra que nós não temos coragem, porque infelizmente nós somos muito bons em apontar dedos. Infelizmente nós somos muito bons em falar mal de quem faz a obra, de quem está tomando a frente de algo, alguma iniciativa. Talvez a pessoa não fala bem, talvez a pessoa não canta bem, talvez a pessoa não sabe se expressar, mas nós que estamos sentados, o que nós fazemos? Apontando o dedo para ela, mas só que ela não está olhando o que ela pode e o que não pode fazer, ela está olhando para ajudar no crescimento do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que eu olho este homem da Bíblia. Este homem, a Bíblia não fala o nome, este homem só fala nesse momento que tinha um homem que expulsava em nome de Jesus. Não se sabe mais nada deste homem, mas só que ele vem nos trazer um ensinamento de que é preciso confiar, é preciso acreditar que o nome de Jesus tem poder. Se o nome de Jesus tem poder, por que nós temos que temer? Por que nós temos que ter medo de fazer a obra? Por que nós temos que continuar nos escondendo atrás do nosso medo, da nossa insegurança, da nossa limitação? Nós temos o quê? Que tomar a frente como esse homem tomou, caminhando com Jesus, acreditando que o nome dele tem poder e fazendo o quê? Ir em direção daquilo que vai ajudar a acrescentar no reino dos céus, que vai ajudar a acrescentar na nossa igreja, que vai ajudar a acrescentar no meio cristão. Quantas pessoas que precisam ouvir de Jesus, que moram nas suas casas, quantas pessoas que precisam ouvir que o nome de Jesus tem poder lá no seu serviço, quantas pessoas que precisam ouvir que o nome de Jesus tem poder no meio das ruas, mas nós ainda não temos a coragem de fazer, nós ainda não temos a coragem de chegar e falar de Jesus para a pessoa. Aí quando vem uma outra pessoa que nós não conhecemos, fala de Jesus, mostra Jesus para aquela pessoa, nós ficamos enciumados, nós ficamos assim: eu sou católico, quem é este homem que está falando de Jesus? Mal vai à igreja, mas ele tem coragem de falar de Jesus para o bem da pessoa. Nós temos que ter essa convicção. Se o nome de Jesus tem poder, se o nome de Jesus ele realmente cura, salva e liberta, por que eu vou ficar me escondendo? Por que eu tenho que temer? Por que eu tenho que ter medo das coisas? Se Jesus me pede para puxar um texto, eu vou puxar um texto. Se Jesus me pede para ser ministro da palavra, vai ser ministro da palavra. Se Jesus te pede para cantar ou para tocar, vai cantar, vai tocar, mas não precisa temer, porque Jesus, ele não olha a sua limitação. Primeiramente, ele quer que você se coloque a caminho. Se colocando a caminho, é ele que vai te modificando, é ele que vai te moldando, é ele que vai te dando os dons. Nós mesmos não conseguimos fazer nada. Nós, por nossa conta própria, por nossas fraquezas, nós não conseguimos nada. Mas se Jesus vê no nosso coração um desejo de ajudar a construir o reino dele, de ajudar a levantar mais o amor, o nome de Jesus Cristo, ele vai capacitar qualquer um de nós. Alguém para ser coordenador, alguém para pegar a frente de algum grupo, de alguma liderança. Mas só que se nós ficarmos com medo, nós vamos ficar como João, olhando as pessoas fazer, enciumado, olhando as pessoas trabalhar, olhando Deus usar outras pessoas, e nós vamos ficando para trás, só regredindo ali na nossa vida espiritual. Então é preciso persistir como este homem persistiu. É o homem que não tem nome, é o homem que não se sabe de onde é o homem que nem andou com Jesus, mas ouviu falar de Jesus, foi o suficiente para ele ouvir que o nome de Jesus tem poder, que cura, que salva e liberta as pessoas. Então ele foi e fez além daquilo
que ele imaginava. Então que nós possamos também fazer isso, que nós também possamos nos colocar a caminho de Deus e falar: Senhor, eu vou, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor vai me ajudar. Eu tenho certeza que Deus vai levantar homens nesta quarta-feira para ser ferramentas forjadas nas mãos do Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns.